Fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias de hoje do nosso querido São Paulo, que se prepara para enfrentar o Botafogo. E teve entrevista do Júlio Casares, que falou muita coisa e a gente vai comentar aqui. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa aí nos comentários qual você acha que deve ser o time titular do São Paulo contra o Botafogo. Quero muito saber. Se bora assistir o vídeo junto, no final, você sabe, eu volto, a gente vai falar muito do tricolor, de Casares, de venda, do time, muita coisa. Crédito, direitos autorais, deixa a descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. São Paulo seguiu seus treinamentos no período da manhã, aqui no CT da Barra Funda, pensando no seu próximo compromisso, que vai ser no domingo contra o Botafogo, lá no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, nesse retorno pós-data FIFA. Pois bem, gente, estão próximos do retorno o zagueiro Arboleda, o volante Marcos Antônio e também Luiz Gustavo, que está tratando aí um tromboembolismo pulmonar. Tá certo, gente? Eu volto com vocês para vocês comentarem todas essas informações do tricolor. Já os meninos vão falar sobre todas essas informações, chegada do Mailton. Vamos lá, Paulo. Mailton da Nóbrega, não era Maílson. É, Maílson. Deixa eu falar do Mailton, porque, se não me engano, eu fui uma das primeiras pessoas a falar desse jogador assim, que surgiu o interesse do São Paulo. E muitos tiraram sarro, não sei o quê. E eu já vinha falando, o Mailton foi uma grande contratação do São Paulo. Ele vai dar um jeito na lateral do São Paulo. Ele vinha na Chapecoense, era o melhor jogador da Chapecoense na Série B, era o quarto colocado na artilharia do Campeonato Brasileiro da Série B, sendo um lateral direito. Como ele mesmo disse aí, é um lateral ofensivo, tem muitas qualidades e, para mim, o São Paulo acertou em cheio nessa contratação. Claro que todo mundo tem que provar dentro de campo, jogar no São Paulo é diferente do que jogar numa Chapecoense, com todo respeito à Chape, que é muito querida, mas se ele conseguir colocar em prática no São Paulo o que ele vinha fazendo na Chape, vai ser realmente um grande sucesso. Bom, na realidade, se você consegue jogar na Chapecoense, que é um jogo mais truncado, é um jogo mais de pegada, e ele jogando nessa posição, comentando essas qualidades, ele gosta de jogar bem avançado, ele vai ter muito mais espaço. Agora, vai depender muito dele, tecnicamente, a desempenhar um bom futebol no São Paulo. E tem tudo para desempenhar, como você mesmo mencionou, é um jogador que eu não tenho acompanhado muito, mas torço para que ele possa ir bem nessa temporada no São Paulo. Muito bem, a gente vai... Em 21, 106, em 22, 37, em 23, 62 e agora na temporada passada, segundo o balanço financeiro do próprio clube, o déficit de 287 milhões de reais. Ontem o Edu Afonso conversou com o Júlio Casares, presidente da equipe. O São Paulo vive um momento de recuperação financeira, de necessidade. É uma questão financeira difícil, que vai melhorando aos poucos, mas o São Paulo necessita vender jogadores. E claro que nós temos que manter um time competitivo. No caso específico do Henrique, que foi noticiado, ele tinha sido pretendido antes por um empréstimo PSV, nós seguramos, tive aqui com os pais dele, com o empresário, e eles queriam ir embora, insistiram. E o torcedor, claro, fica triste, que eu também fico, e eu tentei segurar até o Henrique um pouco mais tempo, mas não foi possível. E, portanto, a gente tem que focalizar na responsabilidade financeira e no cumprimento de metas. A pressão econômica hoje, nós não podemos nunca enganar o torcedor, é muito grande. Agora, o São Paulo começa a ter viés importantes de uma recuperação. E é isso que nós temos que perseguir. Nós temos aí o mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, para terminar o exercício. Se vai dar um superávit como planejado, eu não sei. Mas o São Paulo está se esforçando para cumprir com uma responsabilidade que tem junto ao fundo e tem junto à comunidade, junto à instituição, né? Eu vi o resultado agora até agosto. O São Paulo tinha uma previsão de déficit de R$ 1.800.000. Deu um superávit de 4.200, ou seja, mostra uma recuperação. É um bom sinal. Esse acordo operacional que estamos desenvolvendo na base, primeiro que não é uma venda, né? É um acordo operacional onde nós temos... Hoje mudou um pouco, nós falamos do Marinax, que é um grande investidor, mas hoje nós temos um FIP, que é um Fundo de Investimento e Participação, onde vai poder
vai viabilizar que venha o Marinaccio com o tamanho do dinheiro dele em vista. E o José, da torcida que vem assistir jogo, quando tiver esse projeto na lista da Bolsa de Valores, com transparência, com regulamentação da CVM, ele também pode fazer o investimento. Não tem data para aprovação, veja, foi aprovado no Conselho de Administração por unanimidade. E eu vou fazer reuniões para esclarecer dúvidas, nós não temos um prazo final para isso. Vende jogador ser criticado. Você majora o ingresso que tem que às vezes majorar, tem uma crítica. Você faz uma renovação de um atleta, também é criticado. E se não faz, por uma questão esportiva ou econômica, também é criticado. Nós vivemos hoje no mundo das redes sociais, onde a crítica ela vem, e nós temos que entender essa condição. Eu acho que faz parte da missão de um gestor, principalmente no futebol, um produto tão popular, ter essa crítica, ter essa visão e ter as opiniões. Aí a palavra, então, do Casares. Ô, Hernan, são vários pontos, né, Hernan e Mari? Vários. O primeiro ponto e o que mais revoltou a torcida do São Paulo de ontem para hoje é essa questão assim, tudo bem, está negociando os jogadores da base, a gente entende que é o mercado, mas está negociando por um valor abaixo do mercado. É abaixo ou não é? É muito abaixo. Muito? Muito abaixo. Se você pegar a venda do Lucas Ferreira e foi que deu esse saldo positivo no balanço mensal do São Paulo, que o São Paulo, inclusive, diz que foi positivo e que o São Paulo cada vez mais está trabalhando para que o São Paulo tenha essa recuperação financeira, todo esse trabalho que está sendo feito pela gestão Casares, você vê a dívida só aumenta. E isso o presidente explica nessa entrevista ao Edu Afonso. O que deixa o torcedor São Paulino na bronca é que assim, a dívida total só aumenta e o São Paulo está vendendo seus ativos. Se você pegar os 4 jogadores que foram vendidos da base, juntar todo o valor, é menos do que foi vendido, por exemplo, o Vitor Reis para o City. É menos zagueiro do Palmeiras. Zagueiro do Palmeiras. Menos do que foi vendido o Lúcio Rodrigues, do Bahia, agora, para o Neon da Arábia Saudita. Porque o São Paulo, o mercado sabe que o São Paulo está nessa situação precisando de dinheiro. O Henrique Carmo foi comprado pelo CSKA da Rússia. E o CSKA da Rússia queria comprar um jogador do Boca Juniors. O Boca recusou $7 milhões, queria 10. Aí ele foi buscar o Henrique Carmo por 6 mais um de bônus. Mas isso, porque o mercado sabe assim, se eu bater no São Paulo vai aceitar qualquer coisa. Essa é a bronca. E na explicação do Casares, e o Casares trabalha, tem ali os seus gestores junto, todos os dias para tentar melhorar a dívida do São Paulo, só que não é o que a gente vê no dia a dia. Essa é a bronca do torcedor do São Paulo. Sim. Eu dando um outro exemplo, tem alguns clubes que estão interessados, por exemplo, no Riquelme do Palmeiras. Sim. Ou no Belé, certo? O Palmeiras já falou que por menos de 15 não vende. E o Palmeiras pode negociar. Claro, o São Paulo não está numa condição de negociar. E é isso que irrita o torcedor de São Paulo, mas é essa a decisão que o Casares é difícil de tomar também. É difícil de tomar, eu acho que ele herda já uma situação péssima. A gente tem vários exemplos de outros clubes brasileiros nessa mesma situação, uma situação péssima. Lembra quando o Vasco vendeu o Paulinho? Sim. O Bayer Leverkusen chegou aqui, acho que com 7 milhões, o Vasco deu graças a Deus. Sim. E sabia que o jogador valia muito mais. Exatamente. Então, assim, é uma gestão que pega o clube, faz tudo isso, cria um bolo e passa para a próxima. E a próxima cria um bolo e passa para a próxima. Então, assim, essa situação financeira do São Paulo não é de hoje, ela é péssima. Mas o Casares acho que tem que ir ali unir esforços para tentar encontrar uma outra maneira de você equilibrar essas situações. Assim, a gente está falando do atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Que ou foi, pelo menos, uma coisa muito forte do São Paulo. As equipes que conseguem um bom desempenho na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou elas abastecem muito bem o seu elenco principal, ou elas fazem negócio mesmo, assim, ou deveria ser, né, essa ideia. Então, é um São Paulo que cai na Copa do Brasil e poderia, dali, tirar um dinheiro legal. É o São Paulo que vê todas as suas expectativas em Libertadores. E que bom que dentro de campo conseguiu ajustar, né, as coisas com o Crespo. Então, talvez uma perspectiva melhor aí, né, de retorno financeiro através do futebol, através do rendimento. Mas a torcida, ela tem razão, Bruno. Assim,
A crítica caiu em cima do Zubeldia, que não usou a base. Quando começou a usar a base, alguns ali chamaram a atenção, o Alves já foi vendido. Então, assim, não dá tempo, né? E nessa entrevista o próprio Casares fala, a gente não vai esperar rendimento em campeonato para poder vender. A gente vai vender. Porque esse acaba sendo o ciclo. O jogador jovem, ele não entra no time principal, que valorizaria o jogador. Mas também se ele entra, aí a torcida faz uma pressão enorme, o jogador não suporta, e aí você contrata jogadores que são mais experientes, com um salário mais alto, e acaba se endividando e precisando vender a base, então esse acaba sendo o ciclo. É a transferência de responsabilidade. Por exemplo, o Crespo é um baita de um exemplo. O Crespo foi campeão em 2021, mandado embora. E aí o Crespo volta ao clube em 2025 e a multa rescisória não havia sido paga. Tanto que tem que fazer um acordo da multa de 2021 para ele ser contratado agora. Então, assim, o São Paulo vive nisso. É um eterno looping da dívida do São Paulo. Era factível de cumprir quando a torcida do São Paulo se levanta contra isso. Porque nunca foi claro para a torcida do São Paulo. E eu insisto, se a torcida do São Paulo fosse comunicar, a torcida, não 50 conselheiros, que 2025 seria um ano de pouco investimento no futebol, de redução da folha de pagamento e de venda de jovens, não teria criado uma expectativa de made in Cotia, a base não sei o que lá, a base tem que jogar, a base está não sei o que lá. Não teria sido criado. O que ele está tentando fazer agora com o leite derramado é estancar algumas feridas. Mas está claro, e o São Paulo vai continuar vendendo em 2025, porque aí não vai acontecer mais como acontecia. Não pode mais acontecer mais como acontecia. Não pode o clube não fechar no azul. E para fechar no azul tem uma única forma: vender jogador. Ontem a gente estava com o conselheiro da oposição que mais faz barulho hoje no São Paulo, o Flávio Marques, que é, aliás, especialista em finanças. Toda reunião do conselho ele fala, ó, isso aqui não está rolando, isso aqui não está rolando, isso aqui não está rolando, não está bom, essa linha não sei o que lá, essa linha não sei o que lá. Embora a oposição hoje no São Paulo não faça cócegas ao Casares, o prestígio e a autonomia que ele tinha não é mais o mesmo. E o Flávio Marques falou, o orçamento do futebol não era factível de ser cumprido. O cara da oposição. Por isso que eu coloquei ontem aquele negócio do 155. Então foi muito conservador, né? A venda de jogador, o 155. Não nesse aspecto, Vessone, porque eu acho que foi... o ideal seria você precisar vender só 155 e não 250, como o São Paulo está vendendo. Então. O que não é factível é você passar de 600 milhões para 400 milhões com contratos vigentes. É impossível. Insisto, não digo barbeiragem, mas a sinalização de que não seria cumprido, a primeira sinalização foi a contratação do Oscar em janeiro mesmo. Porque assim, então é impossível e nós vamos reduzir a folha de pagamento. Então vamos mandar 25 embora, vamos trazer 4. Então a gente reduz um pouco, não reduz totalmente, senão a gente não tem time para jogar. Porque na verdade chegou um momento que não tinha time para jogar, né? Agora mudou um pouco, agora tem 2 competições, os caras da base tiveram que jogar. Não tinha time para jogar. Não tinha 22 jogadores, não tinha 23 jogadores, né? No início, naquele rebuliço todo. Então eu acho que aí que tá, não é que é tudo bem. Mas se as coisas forem comunicadas de uma forma mais clara, se o orçamento for sendo repactuado, não cumprir o orçamento de 2025 significa que vai ter um orçamento de 2026 mais apertado do que seria, certo? A água limpa lá vai demorar mais tempo. Só que as pessoas precisam comunicar essas coisas. Senão, não quando tem hashtag Fora Casares e aí essa é outra coisa, a outra parte da entrevista para o Eduardo Afonso, que está sendo colocado para depois, e tem um projeto muito polêmico na rua para ser aprovado pelo Conselho. Eu acho que o Casares, na minha interpretação, está tentando limpar a área para tentar aprovar o projeto de parceria da base, que não será fácil. Porque a credibilidade de quem governa foi sendo arranhada. E vender 30% da sua base não é fácil.
Não é fácil, ainda mais num clube que cultua a base como o São Paulo. Não vai ser fácil passar esse negócio. Ele pode falar, cada comunicação dele, a de ontem teve, nós vamos colocar na bolsa, o Marinax pode ser um investidor, mas o fundo é o do Galápagos, e papapá, e tal. De novo, ele não citou na entrevista de ontem o aporte inicial desse fundo. O aporte inicial, apurado pelos companheiros do GE, é de 250 milhões. E eu falei ontem e repito, dinheiro de pinga. E por 250 milhões de aporte inicial, não vai rolar. Porque o São Paulo já vendeu 250 milhões sem parceiro esse ano, vendendo mal. Então, esse número de venda, ele sabota o aporte inicial para esse fundo da base. Se a parceria tivesse valendo, 75 não era do clube. Dos 200. Não. E o São Paulo arrecadou o São Paulo arrecadou esse dinheiro vendendo mal. O que o conselheiro da oposição falou ontem? Sobre? O Flávio Marcos, sobre o... Ele falou, os números divulgados, ele falou, nós não tivemos acesso, porque ele não foi ainda apresentado ao conselho, só o conselho de administração. Nós, conselheiros, agora esses números aí, não tem a menor possibilidade. Agora, assim, ele é de oposição, só que tem gente da situação, sabe a velha guarda da Portela? Uhum. Quem construiu Cutia, quem tem lá o nome no... Esses caras não vão vender 30%. E não estou falando da galera da situação, não estou falando do Flávio Marcos. Sim. Não vão deixar passar um projeto que vende 30% da base para um aporte inicial de 250 milhões, porque é um dinheiro de pinga. Nessas loucuras que o futebol está fazendo de valores, é pouco mesmo. Assim. É irrisório. O exemplo é o que eu falei. E é um risco muito grande. 200 milhões vendendo mal 4 jogadores da base por esse valor. Então, o aporte inicial é São Paulo menos do que o zagueiro do Palmeiras. Lá, ele arrecada essa grana. O que foi o Palmeiras? O menino que foi o Reis. O aporte inicial é menos que o Vitor Reis. Não foi 270 o Vitor Reis? 37 milhões de euros. Dá uns... 100% o Palmeiras tinha. Dá uns então, 270. É isso aí. Não dá 270, dá? Os últimos movimentos, então, o Massa, deixaram corre o risco de... Agora, o torcedor está pé da vida. Antes do Massa falar. O torcedor, ele não vai no campo contra o Botafogo. Sim. O torcedor do São Paulo, ele passou por 2 enormes frustrações num intervalo menor de uma semana. A questão do Marcos Leonardo e a venda do Henrique. Porque a venda do Henrique não é que o Henrique é melhor que o Ferreirão, é melhor que o William, é melhor que o Matheus. Não, a venda do Henrique simbolizou que, como o Edson estava falando, o Mailton estava sendo apresentado, vamos vender o Mailton também? Não, já tem gente que falando, se alguém chegar, leva. O cara que está sendo apresentado agora. Exato. 27 milhões de euros dá 170. Uhum. Bom, não que ele perdeu... essas aí são as vendas, o saldão da base do Tricolor. Ele perdeu o capital político. Isso, exatamente. Como gostam de falar. Ângelo por 32,3 milhões, o William Gomes por 61,4 milhões. É gozado, né? Quando o William Gomes foi vendido por 61,4... Foi mais caro. Todo mundo falou, mas tá vendendo mal, hein? Tá vendendo mal, o garoto valia mais. Depois disso, foi o que foi. Exato. O Matheus Alves por 37,9, o Ferreirão por 63 e o Henrique do Carmo por 32,5 milhões. Nessa entrevista, o Massini, dada para o Eduardo Afonso, ele fala que o menino aí, o Henrique do Carmo, a família quis ir, ele queria ir, então também queria ir. E ele fala outro ponto. Não, e também a gente sempre consulta a comissão técnica sobre o jogador e tal, dando a entender que talvez o caso não fosse utilizado, que ia ter pouca minutagem, não sei o quê. E aí acho que faltou uma pergunta. Fala, Casares, se o Crespo fala, eu quero que o Henrique do Carmo fique, vocês não venderiam? Essa era a pergunta, né? Para se fazer ali. Eu duvido que não venderiam, né? Não venderia. Venderia. Não, venderia. Desculpa. Claro que venderia. Eu errei aqui, desculpa. Calma. Venderia, certo? Venderia. Esse é o momento que o São Paulo está passando e atravessando, né? O problema todo está na falta de informação, né? Então você tem lá essa discussão da base. A gente já pega e arremata que fala que vai vender 30% da base por 250 milhões. Tá bom, mas como se chegou a esse número, né? Como vai ser a venda futura? Como vai ser o trabalho de captação de jogadores? O São Paulo vai conseguir
trazer mais jogadores para o time profissional e vendê-los mais caros depois? Como? Por quê? Onde? Né? Então, assim, faltam essas informações. Então, cara, neste momento, né, me parece realmente um valor baixo. Né? 50 milhões vai pagar a dívida, uma parte vai para melhorar a estrutura do CT, mas melhorar aonde? Por quê? Como? Qual é o problema? Quais são os problemas? Gente, não adianta, e as pessoas falam para mim assim, não dá para colocar o plano público porque ele ainda tem que ser aprovado pela CVM, né? Mas, cara, isso não é uma empresa. Isso é uma entidade que tem milhões e milhões de pessoas interessadas olhando para isso. Você precisa estruturar um plano para se comunicar, né? Como o Casares disse, o seu João vai poder comprar uma ação, o Marinax muitas, né? O Arnaldo, depois que vendeu o carro avariado, também outras muitas. Né? O legal do Versa é que ele vende o carro e o guincho vai junto. Vai junto. Entendeu? Tá. Então já vai uma beleza. Então, cara, vai comprar as ações também. O que a gente sabe sobre isso? Quase nada. Então, para ele mesmo, ele acaba apanhando, porque a gente não sabe direito o que é, como é, e é novo. É um modelo novo, certo? O ideal seria fazer com as próprias pernas? Seria. Né? O ideal seria fazer o São Paulo voltar a ser protagonista na base? Seria. Mas você pega aqui, na entrevista dele, algo que ele fala assim, ele falou para o GE, não foi para o Eduardo, que ele fala assim, não podemos mais apostar. E aí ele fala assim, aí ele se dá conta da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil não foi uma aposta, nós sentimos no campo que era possível ganhar. Entendeu? Então, isso não cola, né? Foi sim uma aposta, porque ali estava sendo discutido também a reeleição dele. Claro, perfeito. Certo? É evidente. Então, estava sendo politicamente, para ele, era interessante investir, contratar jogadores, trazer Rames, trazer o Lucas, né? Porque... Antes de começarmos a falar sobre o time do São Paulo, vamos repercutir um pouco a entrevista do nosso querido presidente Júlio Casares. Os pontos principais a serem destacados são ele dizer que vazamento de negociações atrapalha uma negociação. Quem é que vaza? Quem é que vaza? Vaza lá de dentro. Se tivesse o mínimo de responsabilidade, se tivesse o mínimo de hierarquia, de autoridade, de respeito dentro da barra funda, não vazaria. Mas qualquer um chega, qualquer um tem acesso, qualquer um sabe. Se essa negociação ela é envolvida 3, no máximo 4 pessoas... Acabou, irmão. A chance de vazar é muito pequena, porque você vai saber quem foi que vazou. Agora, se você vai empurrando gente dentro da sala, conselheiro, e amiguinho, e todo mundo, e a mídia do São Paulo, vai vazar. É óbvio que vai vazar. Se você começar a querer resolver isso com 2, 3 pessoas, não vaza. Vocês lembram do Rames Rodrigues? Não que ele tenha sido vamos dizer, exemplo a ser seguido, mas a negociação do Rames, ela foi vazar quando estava praticamente tudo fechado. Vazou num dia, deu 2 dias no máximo, o Rames Rodrigues já estava com o contrato assinado. Há quanto tempo que a gente está sabendo dessa questão do Marcos Leonardo? Se vazar informação atrapalha as negociações, a incompetência é do senhor Júlio Casares, é da diretoria, é de quem está lá dentro. Os jornalistas vão apurar. Sim, os caras são um bando de abutres, concordo. Os caras dão a vida para uma notícia, concordo. Mas a incompetência é de quem? Minha? Sua? Não, é da diretoria. A incompetência é da diretoria por deixar vazar informações. Tudo que acontece no São Paulo vaza. Porque não tem comando, não tem controle. Mas no Palmeiras vaza também. No Palmeiras vaza quando tá praticamente tudo acertado.
no Flamengo vaza quando tá praticamente tudo acertado. E outra, esses times têm dinheiro. Vazar a informação não vai atrapalhar porque eles têm dinheiro. No São Paulo não, irmão. São Paulo não. Falando em dinheiro, o Casares deu uma magnífica resposta de que tem que vender porque a situação do clube tá difícil. A situação do clube tá difícil muito por culpa do Casares também. Ele tem cota nisso. A maior parte pode não ser dele, mas ele tem cota. Orejuela, Rames Rodrigues, Nicão, entre outros. Então tem parte sim nisso, o nosso querido presidente Júlio Casares. Mas 6 milhões de euros, 35, 36 milhões de reais, que seja, não vai fazer diferença pro São Paulo. Não vai deixar o São Paulo nem mais rico nem mais pobre. Ah, vai paliar, vai conseguir. Cara, se o Júlio Casares vendeu todo mundo que tinha pra vender, o único que ficou lá parece que é o Rian Francisco. O Rian Francisco. Agora, pensa comigo. Hoje, o Henrique do Carmo foi vendido por 6 milhões de euros. Alguém aqui tem dúvida que no final do ano, com reta final de Libertadores e de Brasileiro, o Henrique do Carmo não iria se valorizar para ser vendido por, no mínimo, 15? Eu acho pouco. Eu acho que venderia, no mínimo, por uns 20, pelo potencial que esse menino tem. O que ajuda mais o São Paulo? 6 milhões agora ou 20 milhões no final do ano? 15 milhões, o dobro. É ridículo. É ridículo como o Júlio Casares tenta... Eu sei que a situação do time do São Paulo é ferrada. Eu tenho consciência disso. Mas, cara, você perdeu o seu principal ativo, sendo que ele vai se valorizar. Claramente o Henrique do Carmo ia se valorizar. Ele ia chegar no final do ano valendo o dobro do que ele vale hoje. O dobro. E esses mesmos times iriam fazer proposta. 6 milhões de euros não ajuda em nada o São Paulo atualmente. Em nada. Ah, mas é pro clube não terminar o ano em déficit. De pouco iria importar o São Paulo terminar o ano com um déficit pequeno. Mas você tendo de fim de temporada pro início de temporada uma puta venda de 20 milhões. Eu acho que o Henrique do Carmo poderia ser vendido por no mínimo 20 milhões. 20, 25 milhões. Mas simplesmente doam os meninos da base. Eu tenho até medo quando o Rian Francisco voltar. Vai ser mais um doado pela diretoria. É como eu sempre digo. O São Paulo Futebol Clube tá desesperado pra acabar o ano, pra temporada encerrar. Porque do ano que vem o São Paulo vai poder ter respiros. Esse ano não. Esse ano é com a corda, com a água batendo no pescoço o tempo todo. É o que o São Paulo Futebol Clube se tornou. Por incompetência de gestores. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.